Oi, meu nome é Elaine, eu sou psicopedagoga e eu vim falar um pouquinho sobre o dia da conscientização sobre o TDAH. O TDAH, para quem não sabe, é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E, na verdade, eu não vou falar sobre o TDAH, mas eu vou falar sobre as minhas experiências com o TDAH. São vários olhares, né, em que eu tenho o orgulho de dizer que eu pude vivenciar com relação ao transtorno de hiperatividade e atenção, que é o TDAH. Primeiro, eu vou falar das minhas primeiras experiências como professora. Logo novinha, com 19 anos, eu comecei a dar aula em uma escola particular e foi o primeiro contato que eu tive com uma criança com TDAH, que naquela época era muito pouco falado. E eu não vou esconder que foi a pior experiência que eu tive. Eu achei que ia enlouquecer. A criança me dava muito trabalho. Eu não conseguia chamar a atenção dela de forma nenhuma. A classe era muito numerosa e eu tentava de tudo que era estratégia, que eu podia, que eu tinha de ferramenta naquela época, e nada fazia com que aquela criança prestasse atenção nas minhas aulas. Eu posso dizer que eu quase desisti, mas como eu sempre acreditei no meu coração que todo mundo tem a capacidade de aprender, eu comecei então a olhar para aquela criança como uma criança especial, uma criança com um potencial diferente das outras. Comecei a olhar para suas habilidades, para o que ela gostava de fazer, e a partir daí comecei a buscar entendê-la melhor, para que eu pudesse ajudá-la de uma forma mais eficiente e para que eu não desistisse do meu trabalho. E lógico que não foi fácil, foi um ano muito difícil, pouco se falava em TDAH, mas a partir do momento que eu comecei a olhar para ela nas suas habilidades e comecei a buscar motivos para elogiar, pequenos motivos, essa criança começou a criar um vínculo muito forte comigo. E a partir daí eu conseguia dialogar com ela sobre as coisas que aconteciam. Era uma criança muito agitada, agressiva, não tinha paciência com nada. E a minha maior alegria foi assim, quando eu cheguei no final do ano e ele já estava sabendo as letras e sabia escrever o nominho, era uma criança de 4 anos. Isso assim eu vou guardar para o resto da minha vida, que mesmo sem ferramentas, mesmo desconhecendo o que era o TDAH, eu consegui realizar o meu trabalho a partir do momento que eu olhei para aquela criança de forma única e especial. E a partir daí a nossa relação mudou, a nossa relação de afeto, e eu consegui. No final, eu passei então a ser coordenadora dessa escola depois de alguns anos, e na condição de coordenadora eu vivenciei muitos casos de crianças com TDAH que tinham muitas dificuldades de comportamento, de aprendizagem, de organização, que hoje a gente fala de funções executivas, mas que naquela época nem sabíamos o que era, né? Hoje, com os estudos da neurociência, tudo está muito mais adiantado. Mas eu me lembro, assim, das dores que o TDAH trazia para os professores, para as mães,
e principalmente para as crianças. Crianças com TDAH ficam com autoestima muito baixa, porque dificilmente encontra no caminho alguém que consiga observar suas habilidades. É muito difícil o TDAH, eu vejo que é uma condição que traz muito preconceito, porque você acaba achando que aquela criança é preguiçosa, indisciplinada, malandra até, né, por conta de não querer fazer, ser rebelde, agressiva. Então aí a gente costuma às vezes até rotular e dizer assim, mas para tal coisa serve, né? Não serve para aprender, não serve para prestar atenção, mas para tal coisa lá serve. Mas não é assim, né? E a criança, não existe criança preguiçosa e não existe criança que não tem vontade de aprender. Quando a criança tem problema de comportamento, o comportamento é a expressão de algo que não está bem. Quando ela está insegura, quando ela está com medo, ela vai expressar no comportamento. Então, assim, eu sentia muito essas dores e eu sempre tentava acalmar os professores e as famílias, mas principalmente tentava acolher a criança, porque eu via o quanto aquele comportamento, aquela condição de não acompanhar os meus colegas, tudo aquilo, o quanto que deixava aquela criança mal consigo mesma, e quanto afastava ela dos seus amigos e da realidade que não era o que ela queria. Como psicopedagoga, eu tive uma experiência de atendimento com um adolescente que me marcou muito. Um adolescente cheio de dons, que gostava muito de desenhar, de fazer artes em geral, muito criativo. É uma das características muito bonitas do TDAH, é a criatividade. E ele era assim, todo criativo, para tudo que fazia. Mas um menino com uma dificuldade muito grande de acompanhar o ritmo da classe, de chegar no fim de uma atividade, de se manter sentado na sala de aula. E quando eu fiz uma visita na escola, eu fiquei assim aterrorizada. Não no sentido de julgar nenhum professor, não, mas aterrorizada de ver como que os profissionais, nós, profissionais da educação brasileira, não temos acesso às informações necessárias para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Não que devemos ser especialistas em tudo, não acredito nisso, mas o conhecimento é importante. Quando eu fui fazer meu trabalho na África, eu conheci uma menina de 4 aninhos. E claro que não tinha laudo, nem médico, nada para avaliar se ela tinha TDAH ou não. Mas o comportamento dela era bem parecido, né? E assim, ela deixava o titio, como eles são chamados, os professores, doido. Ele não sabia mais o que fazia, porque ela tinha um temperamento muito difícil, queria decidir tudo. Quando ele menos esperava, ela estava dando aula no lugar dele. E ela era uma líder e extremamente agitada, e enquanto ele estava começando a distribuir o material, ela já estava pegando, já estava entregando para todo mundo. Extremamente inteligente, ativa, muito dominadora, com um comportamento, vamos dizer assim, totalmente diferente, né, de todas as outras crianças. A família dizia que não sabia mais o que fazer com ela em casa, porque ela dominava todos os irmãos, e ainda mais lá que eles têm de 8 irmãos, e ela dava muito trabalho. E só que assim, a partir do momento que eu conversei com eles, os professores, e expliquei sobre o TDAH, que poderia ser que ela tivesse uma condição assim, eles passaram a acolher muito mais ela, né? A tentar algumas estratégias diferentes, algumas dicas que eu deixei para eles. E eu vi assim que o acolhimento que eles começaram a ter com ela estava fazendo muita diferença no dia a dia dela. E não sei, né, se ela tem ou não TDAH, não tem como a gente medir lá, não tem um neurologista, e o TDAH tem que ser um neurologista para dar o diagnóstico final.
mas eu tenho certeza que só deles conhecerem, entenderem que existem pessoas que são diferentes por várias questões, mudou o olhar deles para aquelas crianças e principalmente para ela. E por último, eu conheci na Bahia, nas aldeias, filho de uma amiga muito especial, que já estava com laudo de hiperatividade já fazia algum tempo, mas que as pessoas ainda desconheciam o que era. Ele trazia muitas dificuldades para os professores, para a família inclusive, e muitos não conseguiam lidar com ele. Mas o que mais assim me marcou no relacionamento com ele e com os professores daquela escola foi o vínculo afetivo que essa criança tinha com o diretor. Toda vez que acontecia alguma coisa, o diálogo entre ele e o diretor eram muito mais fáceis do que com qualquer outra pessoa da escola. E isso me faz refletir o porquê, né? A confiança. Como você consegue a confiança de uma criança? Como que você consegue entrar na cabecinha dela e ajudá-la a refletir sobre as suas próprias ações? É através da aceitação. É através do momento que você olha para ela e aceita como ela é. E assim foi comigo e ele também. A partir do momento que eu o enxerguei na condição de TDAH, e principalmente na condição de criança, o nosso vínculo se fez muito forte. E tudo que eu propunha fazer com ele, ele estava sempre disposto. E eu acabei sendo referência para a vida dele e que eu acredito que ele vai levar para sempre, como eu também vou levá-lo. É um menino teimoso, é um menino agitado, ansioso, como toda criança com TDAH, mas é um menino que tem um potencial muito grande de ser alguém muito maravilhoso na vida. Então, eu quero deixar aqui minha homenagem hoje para todos os profissionais da educação que trabalham com crianças com TDAH, para todas as famílias que têm filhos com TDAH, e para todas as crianças, jovens, adultos que são portadores do TDAH, que é difícil, mas que se a gente estiver junto, fortalecendo o vínculo e olhando para cada um dentro das suas habilidades, a gente vai conseguir, a partir daí, potencializar ainda mais o desenvolvimento dessas crianças e desses jovens. Cada pessoa é única no seu jeito de ser, nas suas escolhas, na maneira que você se comporta. E a partir do momento que a gente olha dessa forma, a gente consegue pensar nas nossas aulas de forma diferente. Hoje a neurociência está aí para ajudar a gente a entender que existem várias maneiras de aprender. Claro que nós estamos passando por um momento muito difícil, que é essa pandemia. Mas eu tenho certeza e vejo pela dedicação dos professores que não é por falta de buscar o conhecimento, mas é realmente por falta da mudança do sistema em que as nossas crianças são colocadas hoje dentro da educação. Sei que não é fácil, sei que o caminho é longo a ser percorrido e como eu disse no começo do vídeo, eu acredito que muitos, como eu, quando iniciei a minha carreira de professora, se desesperam e às vezes a gente pensa até em desistir por conta do comportamento das crianças. Mas lembra que o seu posicionamento, a sua dedicação, o seu estudo vai fazer com que aquela criança se desenvolva. Isso vai te trazer muita alegria e reconhecimento. E saiba de uma coisa, professor, mãe, que você está fazendo o melhor. Você está
tentando chegar naquela criança. E que você vai conseguir. Porque o que aquela criança com TDAH, o que aquele jovem com TDAH precisa, o que mais precisa é ser acolhido, é ser olhado com os olhos do coração. Para que, em primeiro lugar, a sua autoestima esteja segura, para que ele possa vencer. Porque vencer o TDAH é difícil para a mãe, é difícil para o professor, mas é extremamente difícil para quem convive com ele, para quem tem o TDAH. Então, fica aqui a minha homenagem a todos os profissionais que estão aí no dia a dia na batalha, a todas as crianças e jovens que têm TDAH, em especial ao meu filho, Rafael, que a cada dia vence o desafio de viver e de cuidar de si mesmo portando TDAH.